Vet Terapias, doutora Flávia Oliva, médica veterinária. Mais uma vez, tenho a honra de participar do programa Vida Plena na Boa Vontade TV, com um importantíssimo tema sobre animais obesos. Você vai adorar, tenho certeza. Confira! E a gente vai falar agora sobre animais de estimação. A gente sempre traz essa pauta aqui no nosso programa. Hoje nós estamos recebendo a Flávia Oliva, veterinária. Tudo bom, Flávia? Obrigada pela presença. Eu que agradeço mais essa oportunidade. A Flávia está aqui com a mãozinha na princesa, gente. A nossa convidada de hoje também já está deitadinha aqui. Já fez do Vida Plena na casa dela também. E a gente vai falar de um desafio que é um reflexo, inclusive, do mundo moderno, né? Que é a obesidade animal, tanto dos cachorros quanto dos gatos, que muitas vezes enfrentam esse desafio. Primeiramente, assim, como identificar qual é o peso ideal do animal de estimação, Flávia? Então, Letícia, varia muito, né? Porque cada raça tem o seu peso específico, assim, ideal, né? Mas, por exemplo, de raça para raça pode variar. Um labrador com estrutura óssea mais fina é um peso. Um labrador, às vezes, tem estrutura óssea mais larga. Então, mesmo dentro da raça, é uma variação. Pode ter uma variação. É igual a gente, né? Um pouco... tem um geral, mas tem um pouco da individualidade. Então, por exemplo, a média de peso, por exemplo, para um maltês, tem vários tamanhos de maltês. Mas para um maltês micro é o quê? 3 quilos. Se ele chegar a pesar 5, se ele for micro, já tá obeso. Um labrador, uma média de 33 a 35 quilos. Passando disso, já é considerado obesidade. Esse, por exemplo, é um cachorro obeso, certo? Nossa, esse daí é obesidade obesidade mórbida, é uma coisa bem séria mesmo. E, gente, não é bonitinho, tá? Não é bonitinho. É importante perceber que o cachorro, o gato, eles sofrem quando eles chegam num peso desse, porque há várias dificuldades acontecendo aí, tanto orgânicas, quanto na própria movimentação e tudo mais. É muito triste. Assim, o que eu gostaria de ressaltar é que o cachorro, ele não chega assim sozinho. A culpa é do tutor, né? Então, assim, esse negócio de, tudo que eu como eu dou pra ele. Eu não sou contra a alimentação natural, eu sou super a favor, desde que esteja balanceada. Tem que saber controlar, porque aí depois pra emagrecer, como que faz? Pra gente emagrecer, que a gente já tem consciência, é difícil, né? Imagina dar consciência para um ser que não tem essa consciência. Sim, e um bichinho que você acostuma mal, né? Então você tem que fazer com que ele mude de hábito alimentar. Então é muito complicado. Muito triste. Tem animais que quando eu encontro assim, que alguns pacientes eu atendo assim, para colocar eles na dieta, tem que tirar muitas vezes drasticamente a quantidade, né? E dividir em porções menores. E vai ser sofrido para esse bichinho. Eles choram pedindo comida, é muito triste. Bom, gente, a gente vai conversar então. A gente tem, inclusive, pergunta, aproveitar a nossa tela hoje aqui, está nos ajudando a entender um pouquinho mais esse tema. A primeira pergunta vem de Maringá, no Paraná, é do Matheus Vieira. E você também pode fazer a sua pergunta, se você tiver dúvidas sobre este assunto. O pessoal está preparando ali a arte para a gente colocar a pergunta do nosso telespectador, o Matheus Vieira, mas a gente já vai apresentando aqui a pergunta dele. Ele quer saber se animais que vivem em apartamentos têm mais facilidade para engordar. Isso é meio relativo, né? Porque não é a casa em si que vai privar. Mas a rotina desse morador. A rotina. Então, por exemplo, o animal ele se identifica muito com o dono. Então, se você é uma pessoa muito ativa que sai, vai para parque, passeia diariamente e tal, o animal vai entrar na sua rotina. Agora, você pode morar numa mansão, né? Uma casa enorme. Se você for mais tendência a ser uma pessoa sedentária, o animal vai levar o seu ritmo. Então, é lógico que ele vai ter menos atividade dentro do apartamento, com certeza. Agora, se você levar ele diariamente para fazer passeios, caminhadas de pelo menos uns 30 minutos diariamente, eu acredito que ele vai estar tranquilo. Só que também vai depender do que você dá de alimentação, né? Isso que eu ia falar, não é só o passeio que resolve, por exemplo, o problema de obesidade. A alimentação também é uma questão exatamente. Importante. Mesma coisa eu fazer 2 horas por dia de academia e chegar em casa e comer um bolo inteiro. Não vai resolver, né? Isso. A gente vai falar daqui a pouquinho, na próxima hora, mais sobre alimentação específica, inclusive porque tem algumas coisas que a gente vai se viciando, né, no comportamento, como aqueles petiscos que às vezes distraem mais o bichinho. Será que eles são recomendáveis? Não, tem quantidade certa? Deixa eu conversar mais um pouquinho sobre isso, mas a gente tem mais uma pergunta, vem de Jundiaí, São Paulo, do Felipe Santana. Ele quer saber o seguinte: como saber quando preciso levar meu animal ao veterinário para
saber se ele está com excesso de peso? Quando que eu começo a olhar e falo assim, tem alguma coisa errada aqui? Tem um score corporal, vocês podem procurar na internet livremente, que você vê qual é o peso ideal do animal. Então, muito magro, tem lá um score. Se eu não me engano, acho que é de 0 a 5, alguma coisa assim. Muito magrinho, começa a aparecer as costelas. Um pouquinho não tão magro, já tá... Então, tem um meio termo ali. Então, se tá aparecendo muitas costelas, aqui lateral aqui do animalzinho, depois a gente pega pra mostrar ela, na princesa, aí é problema. Agora, se não aparece nada e tá sobrando a lateral... Aí é complicado, porque tá gordinho. E eu calculo assim, pra ficar fácil, sempre na linhazinha assim do corpo. Então, por exemplo, a cabecinha e o pescoço tem que estar na mesma direção da barriga. Se a cabecinha e o pescoço estão aqui e você vai descendo em direção ao corpo e a barriga tá aqui, opa! Tá crescendo pro lado, né? Então, daí já não pode. Visualmente a gente consegue perceber, então. Visualmente, exatamente. Mas é sempre bom levar no veterinário se tiver dúvidas. A gente pegou aqui, gente, a princesa, pra gente tentar mostrar, então, essa imagem. Ela tem bastante pelo, mas a gente consegue perceber, inclusive tocando o animal, né? Isso, ó, a princesa, ela tá ótima. Ela tem cintura, que chique, princesa. E aqui a gente consegue sentir a costelinha dela aqui nessa lateral, né? Mas não é nada exagerado que ela tá magrela. Não, ela tá ótima. Agora, a partir do momento que você já não consegue, que a barriguinha começa a vir pra cá, começa a ter uns pneuzinhos assim. Sai, inclusive, da estrutura do cachorro, né? Sai. Então, ó, ela tá perfeita. Ó, o alinhamento dela aqui, ó, do pescocinho, do rostinho, com o corpinho. Se ela fosse obesa, ia vir aqui um barrigão. Entendi. Parabéns, princesa, Parabéns, você tá princesa. em dia. Bom, a gente vai para o intervalo, a gente prossegue falando sobre este assunto daqui a pouquinho. Quero saber também se gato fica, né, obeso. Tem um gato em casa, a gente vai descobrir mais sobre este assunto. Você pode fazer a sua pergunta e tirar suas dúvidas, viu? 0300 1007 940. A gente já volta. Nossa, ai, que dó, gente. Estamos falando sobre saúde animal e como evitar a obesidade dos animais de estimação. Nós estamos recebendo a Flávia Oliva aqui com a gente, também a princesa que está empolvorosa aqui no nosso estúdio. Flávia, a gente falava sobre a questão e os desafios da obesidade e aí a gente percebia assim que há ali uma deficiência, por exemplo, na mobilidade desse animal, mas esse não é o único problema da obesidade animal. Quais outros tipos de problemas de saúde ela pode ocasionar? Bom, o problema, como você está falando de mobilidade, ele pode dar problemas sérios de coluna, joelho e quadril, que podem levar até a paralisia, para que é o biscoitinho, até a paralisia, de o animal ficar paralítico, ou das 4 patas, ou dos membros anteriores ou posteriores, pode causar diabetes, problemas de coração, colesterol alto, e pode dar até infarto, né? Então aí, por que a gente tem que evitar, né, e combater a obesidade canina? Esse é um dos motivos. E, Flávia, falar desses petiscos, já aproveitar aqui a oportunidade, porque muitas vezes, né, até para trabalhar ali o relacionamento com o animal, para conseguir fazer com que ele fique mais calminho em determinadas horas, porque daí ele começa a gente ficar nervoso, angustiado. A gente acaba se utilizando desses artifícios para alimentar. Eles são adequados? Quais são os perigos do exagero nesses petiscos? Eles são adequados, são feitos por médicos veterinários, diversas empresas fazem, né, aqui no nosso país, no Brasil, só que eles não são tão bons quanto uns petiscos naturais, que tem receitas que você pode pedir para o seu veterinário naturalista, que a gente prescreve para fazer biscoitinhos mais saudáveis, com farinha de arroz, para não ter esses negócios de glúten, essas coisas, né? Que podem levar, inclusive, o peso desse animal. Pode, se der em excesso pode, porque o petisquinho é para dar uns 2 por dia, em algumas situações. Agora, se você vai adestrar ele com esses petiscos, eu não recomendo. Corta uma maçãzinha, corta um pedacinho de banana, umas frutas, algum legume também que ele goste, para dar naquele momento, que vai ser muito mais nutritivo. Tem vários, tem biscoitinhos, tem esses que são recheadinhos, tem os palitinhos que são super fáceis de engasgar, pode também dar esse risco. Todos eles em excesso, tudo na vida em excesso, né, não é bom, nem inclusive falta. para o animal, né?
E esse daqui que ajuda a limpar os dentes e tal, eles adoram, né? Super palatável e tal, mas não é muito bom dar com muita frequência. Tem bastante frutinhas, as coisinhas que dá pra gente substituir. Eu queria até aproveitar aqui as nossas imagens. A gente viu um ali com um cachorrinho com uma cenoura na boca, eu queria mostrar de novo, porque a minha dúvida era essa. A gente pode dar comida para o cachorro, porque tem gente que fica com receio, só tem que dar ração, pode dar fruta. Como que é essa questão da alimentação para a gente conseguir trabalhar o peso correto desse animal aí de estimação nosso? Pode, e ao meu ver, né? E deve. Aí, ó, por exemplo, tem um vegetal, aqui tem a cenoura, ele tá feliz, né? Então, pode e deve. Há muito tempo, um tempo atrás, assim, a indústria da ração veio com tudo e, assim, os veterinários aprendiam na universidade que não podia. Só ração, não podia dar comida. Eu sempre fui a favor de dar um petisco, ao invés de dar um petisco desse, dar um pedacinho de cenoura, se o animalzinho gosta. E para ele acostumar, tem que ser desde pequenininho, da alimentação natural, mas aí tem que ser sempre com a orientação do médico veterinário para saber quanto que vai de proteína, quanto vai de carboidrato, a porção de legumes e tal que vai para o animalzinho. Não pode ser aquela comida, por exemplo, o bife que eu fritei na minha casa e comi, vai pro bichinho. Porque os nossos temperos, por exemplo, a cebola, dá um tipo de anemia nos cães. Então não pode temperado, tem um monte de coisa que não pode, né? Eles podem comer, inclusive, castanha, mas, por exemplo, macadâmia não é indicado, que pode causar problemas. Tem alimentos que você pode liberar, mas outros não, por isso é indicação médica. A gente está vendo a ração aí, outra dúvida que eu tenho também é que muitas vezes o dono deixa a ração disponível para o animal durante o dia todo. Né? Até porque sai, né, trabalha o dia inteiro fora, aí permite que aquela ração fique lá. Isso pode contribuir para a obesidade desse animal? Pode contribuir para a obesidade, porque ele come o tempo todo, principalmente se forem aqueles comedouros que eles são automáticos, assim, modo de dizer, por exemplo, come a comida, desce, acabou de comer, desce. Isso daí para aquele animal que gosta de comer é complicado, porque não para de comer o dia inteiro, né? E às vezes, dependendo da quantidade de capacidade do seu comedouro, ele vai comer, chega até acabar. Né? E além disso, a comida não pode ficar muito exposta, porque ele bebe água e come, cai sempre uma gotinha de água na comida. Isso pode dar fungos e doenças sérias para o animal. Entendi. Então tá aí, estabelecer horário, colocar a comida nesse horário. Agora, se você trabalha fora, já existem uns automáticos que você programa a quantidade e o horário, a quantidade de comida e o horário que aquele alimento deve comer. Cair para o animalzinho comer. Bom, gente, a gente tem perguntas, lembra? Você pode também fazer a sua pergunta, trazer aqui a sua manifestação, tirar suas dúvidas. Os nossos contatos estão à sua disposição. Tem o WhatsApp, tem o telefone, todos eles passando aí na sua tela para que você registre a sua manifestação aqui conosco. E a gente tem a pergunta da Laísa Cantareira, de Belo Horizonte, Minas Gerais. Ela quer saber o seguinte: ela está com o cachorro dela há 6 meses. Ela quer saber se pode dar para ele comida ou só ração de acordo com a raça. Ela pode dar comida ou ração, ela vai ter que escolher. Ou ela vai dar comida natural, né, comidinha para ela, ou vai dar ração. Aí só o veterinário para poder orientar ela. Não pode pegar qualquer coisa da geladeira e dar. Principalmente laticínios, essas coisas, eu acho bacana não dar. Lembrar que o funcionamento do cachorro e do gato é diferente. Isso. Falar em gato, eu tinha essa dúvida. Gato também ficou obeso? Fica. Nossa, e gato é bem complicado também, porque eles têm muito o hábito de pular, né? E eles perdem essa mobilidade. A gente tem inclusive algumas imagens, o pessoal vai mostrar pra gente, do perigo de um gato, né? Obeso e como é desafiador, porque ele até mais do que o cachorro tem essa questão da mobilidade como uma coisa muito importante, né, para a rotina do gato. Porque o gato pula, né, ele tem que ter essa facilidade, e aí ele fica naquele corpo a mais, eu diria, ele não consegue, às vezes, nem mexer o pescoço, nem se coçar. Se lamber, que também é um passo importante ali para aquele gato. A gente está vendo algumas imagens, gente, que mostram aí pra gente, né, o problema da obesidade em alguns animais, né? E a gente vai falando sobre essa questão justamente no cuidado com os nossos animais. Aí, ó, os gatinhos enormes. Bom, como fazer para controlar a alimentação desse animal que já está acostumado a uma alimentação errada? É difícil. Como fazer ele ficar em dia ali com a alimentação, com a atividade física? É difícil, é triste, precisa, como sempre eu falo, né, não custa reforçar, levar no veterinário, porque você não pode sair com ele fazendo exercício assim do jeito que você acha, porque pode forçar articulação, pode dar uma série de problemas. Olha esse daqui do vídeo, coitado, meu Deus, imagina o problema que ele não tem na coluna,
né? Então não pode colocar esse animalzinho para fazer qualquer exercício, tem que levar no veterinário, provavelmente ele vai indicar para fazer natação, que são exercícios de baixo impacto, e vai controlar a alimentação de acordo com o protocolo que for gerado. Do mesmo jeito que a gente faz ali uma dieta regular, né, com todo acompanhamento, o animal também precisa. Precisa. Tá, então não posso sair correndo com ele, fazendo atividade, porque eu posso ter problemas cardíacos, musculares. Exatamente. Divisão. E assim, o que é interessante ressaltar, porque todo mundo da casa, todas as pessoas que moram com o animal, tem que estar a fim de cumprir a dieta. Porque, por exemplo, eu e você moramos na mesma casa, eu topo, você fala que topa, mas não topa muito. Eu tô fazendo certo, tá dando por baixo da mesa a comida. Sim. Então tem que chegar num consenso todo mundo. E esse às vezes é o maior grau de dificuldade. Porque as pessoas têm dó, coitadinho, que bonitinho. Vai dando, o animal morre pela boca, né? É verdade. E o uso de remédios, e principalmente sem prescrição médica, que possam, né, aparentemente ajudar a emagrecer, podem trazer riscos para esse animal? Eu desconheço o uso de remédios para animais para emagrecer, né? Não trabalho com a parte de endocrinologia, pode ser que tenha, mas eu desconheço, nunca ouvi falar. Eu acho que é realmente o controle, né? Mais uma coisa mais de se controlar, de dieta e aos poucos atividade. Tem até, se a pessoa tem da ração para o animal, tem até rações que elas contribuem favorecem para emagrecer, para dieta, tudo. Trabalhando ali melhor o funcionamento do organismo. Mas né? remédio não é bom nem pra gente, né? Que dirá para os animaizinhos. Tá. A gente tem a Samantha Nogueira, de Taubaté, São Paulo. Ela perguntava justamente sobre a prática de atividades físicas, de exercícios, e ela quer saber se fazer a prática com o animal pode ajudá-lo a perder peso ou a manter o peso adequado caso esse animal esteja em dia. A gente viu ali algumas imagens de animais fazendo atividades, brincando. Tudo isso é o melhor jeito mesmo? É o melhor, porque o animal, ele brincando, assim como as crianças, né? Não precisa, a criança não precisa ir pra academia, por exemplo, né? O animal não precisa. Só de brincar, já gasta energia. Então joga uma bolinha, se tem piscina e ele gosta, põe ele para nadar, sempre depois dá uma enxaguada para tirar o cloro, seca bem o pelo. E agora, se for uma coisa muito assim, muito grave, que não conseguir emagrecer mesmo, aí tem que levar para um programa de acompanhamento médico para ele emagrecer, com atividades específicas, até às vezes precisa fazer fisioterapia. A acupuntura, só a título de curiosidade, também ajuda bastante a perder peso, e a medicina chinesa em geral, a alimentação da medicina chinesa pode contribuir para o seu animalzinho perder o peso a mais. Flávia, a gente falou bastante de alimentação, mas existem aí tanto alguns remédios quanto, né, algumas ações, como por exemplo a castração, que podem fazer com que esse animal também ganhe um peso, certo? Então é preciso acompanhar esse animal e entender qual é o real motivo dessa obesidade para conseguir chegar numa solução, inclusive, adequada. Exatamente. Então, assim, se você sabe que você dá pouca comida, que o animal come a quantidade suficiente, mas vem engordando muito, eu recomendo levar num médico veterinário, clínico geral, ou especificamente um endocrinologista, né? Porque às vezes pode ser um problema hormonal, às vezes foi pós-castração, que depois que castra eles costumam ganhar peso, né? Então, tudo isso tem que ser investigado para você não restringir a alimentação mais ainda, e às vezes não é alimentação, pode ser um problema mais sério que está aí, que a gente precisa investigar. É verdade. Bom, gente, a gente vai voltar a falar sobre animais de estimação em outras oportunidades aqui no Vida Plena. Flávia, eu queria agradecer a sua presença, seja sempre bem-vinda. Eu que agradeço, é sempre um prazer estar aqui com vocês, podendo falar dessas doçuras, né, que são os animaizinhos. Eu vou deixar o meu contato, é www.vetterapias.com.br. E eu atendo em domicílio em São Paulo e ABC. Meu telefone é 11 947 37 8427. 947 37 8427. Estamos lá no Facebook também. Ótimo, seja Obrigada. sempre bem-vinda. Eu que agradeço. A gente vai para o intervalo agora. Nosso conhecimento também é a princesa que está passeando aqui pela nossa casa Vida Plena. A gente vai para o intervalo, daqui a pouquinho artesanato para você. Fique com a gente. Gostaram? Vetterapias está sempre na mídia, fazendo o melhor pelo seu pet com muito amor, carinho e dedicação. Acupuntura, fisioterapia, florais, musicoterapia e muito mais. Mais de 10 anos reabilitando o seu animal. Vem para Vetterapias você também!